livro de Atos narra aquilo que nós chamamos a expansão do Evangelho. Lucas é um homem que tem uma visão universal, ele não tem raízes judaicas, ele tem uma visão de Deus para todos os povos, e ele tem interesse nessa obra, nessa narrativa, em mostrar esse avanço do Evangelho chegando aos povos, às culturas mais diversas. O fato é que o Evangelho, a igreja, ela nasce num ambiente judaico. Os primeiros cristãos eram todos judeus, os 120 lá de Pentecostes. Mas esse Evangelho, segundo o próprio Senhor Jesus dissera na grande comissão, tinha que chegar até os confins da terra. Lucas tem, então, como alvo mostrar como esse evangelho vai avançando. Lucas é um gentio, portanto, ele tem interesse nisso. Primeiro, ele fala do próprio Pentecoste. E falar do Pentecoste fala de vários povos, embora judaicos estavam lá, diversidade de povos. Depois, ele fala da conversão dos samaritanos, um povo odioso, odiado pelos próprios judeus. Depois, mais na frente, ele fala de um etíope, que também é judeu, possivelmente prosélito, que estava indo, ou que foi lá para Jerusalém na Páscoa adorar, que estava voltando, comprou um rolo do profeta Isaías, estava lendo e se converteu, e certamente levou o evangelho para a Etiópia. Os historiadores dizem que ele abriu uma igreja na Etiópia. Depois ele trata em Atos 9 a conversão de Paulo, porque Paulo vai ser o herói dele. O grande missionário, o apóstolo dos gentios. E depois ele fala de um gentio convertido, Cornélio, em Atos 10. Então, quando a gente percebe o fio condutor, Lucas quer mostrar a expansão do evangelho. A palavra de Deus está avançando de vento em polpa. Em breve, capítulo 13, antes desses 12 que eu li, vai começar as viagens missionárias. Paulo vai encabeçar, juntamente com Barnabé, várias viagens, na verdade 3, onde toda a região ali da Caia, a Ásia Menor, a Europa vai ser atingida pelo Evangelho. Tudo parece bem. De vento em polpa. A igreja triunfante avança. As coisas estão de cada vez melhor. Parece que nada consegue barrar a igreja. Mas, parece-me que esse fato é algo interessante e muito peculiar na natureza do avanço da igreja. Aparecem reveses, aparecem obstáculos. De repente se levanta um grande obstáculo. A igreja já enfrentara diversas vezes a oposição dos próprios judeus. Por diversas vezes, inclusive Pedro fora 2 vezes preso. Então havia uma oposição de caráter religioso. Mas aqui a igreja vai enfrentar um outro tipo de oposição. A política. Sim, agora a igreja vai enfrentar o próprio Estado. E aí? Quem ganhará essa quebra de braço? Quem vai vencer essa luta, essa oposição? Herodes, Antipas aqui, toma a frente e numa decisão absolutamente política, a gente sabe por que ele tomou essa atitude. E, obviamente, com a tentativa de trazer medo e pânico à igreja, toma 2 decisões. Ele mata o apóstolo Tiago. Sim, aquele que disse que beberia o cálice. Disse a Jesus, lembra? Ele disse, eu bebo esse cálice. Pois Jesus disse, você vai beber. E aqui ele bebeu, foi morto a fio de espada, degolado. E depois de matar o próprio apóstolo Tiago, primeiro apóstolo martirizado, ele prende a Pedro e coloca em um cárcere. Os 2, diria, principais líderes, talvez ao lado de João, Pedro, Tiago, João. Então ele entende assim, se eu pegar esses 2 cabeças, eu quebro as pernas dessa igreja.
eu desvirtuo, eu desbarateio essa igreja. E de repente Deus permite que tal mal atinja a igreja dele. Um grande puritano sintetizou esse espírito em Atos 12. Ele disse assim: por trás de toda providência carrancuda, esconde-se uma face sorridente. Por trás desse grande mal que assola a igreja naquele momento, Deus reserva para ela algo muito melhor. A igreja já enfrentara várias oposições, agora é contra os romanos. E eu queria compartilhar a partir desse texto, amados, texto longo, não vou esmiuçar como eu costumo fazer aos textos. Eu vou tentar pegar as linhas gerais, o espírito narrativo de Lucas, mas eu queria pensar sobre a igreja que ora. A igreja que ora. Vamos pensar aqui sobre esse assunto, e meu propósito nessa mensagem é, ao término dela, desafiar a minha amada e dileta igreja a orar mais, e orar melhor. Então vamos lá. Deus, primeiramente, permite, age e está, vamos dizer assim, soberanamente por trás dessas provações. A provação que a igreja passa não está fora da agenda divina. Eu não estou dizendo que a soberania de Deus exime a responsabilidade humana. Os atos e ações de Herodes contra a igreja são pecaminosas. O que eu estou afirmando é que, embora o homem haja em sua malignidade, Deus não perde o controle e usa o mal para um bem maior. A prova disso é a cruz. O Senhor Deus usou o maior mal, o maior pecado que o homem pode ter feito, matar o seu filho, para o maior bem, que foi salvar-nos dos nossos pecados. Aqui então, de repente, a igreja vem assolada por um ato insano de um homem. Os principais líderes são atacados, Pedro e Tiago. Tiago é morto e Pedro é preso. Por que Deus agiu assim? Por que não foi o contrário? Por que não matou Pedro e prendeu Tiago? Por que não prendeu os dois? Ou por que não matou os dois? Por que livrar um e matar o outro? Na ceia do Senhor, uma irmã comentou que uma família estava aterrorizada. Por que aquele pessoa da sua igreja morreu? Ele não estava na sua igreja. Como quem achando que pessoas da nossa igreja não podem morrer. Tiago morreu. Tiago foi assassinado. Ambos eram servos do Senhor. Eu não tenho resposta. Soberania. Deus faz aquilo que Ele quer. Paulo disse, porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos. Quer, pois, morramos, somos do Senhor. A uns Deus pode livrar, irmãos. Às vezes eu vejo, irmão, graças a Deus, pastor, teve um livramento, Deus me livrou, glória a Deus. Mas às vezes Deus não livra. Sim, Deus não livra. E quando Ele não livra, nem por isso Ele deixa de ser Deus. Hebreus capítulo 11, nós vemos exatamente isso. Quando lemos os heróis da fé, uns foram libertos do fogo. Outros foram libertos da boca do leão. Quem foi esse? Quem foi que foi liberto da boca do leão? Daniel. Outros foram libertos dentro de uma fornalha de fogo. Todos esses homens, eu poderia alistar outros, foram libertos ou livres pela providência soberana de Deus. E a Bíblia diz que tudo isso foi pela fé. Eles escaparam do fogo, da espada dos leões, das provações pela fé.
Mas o mesmo texto diz que outros foram mortos. Outros foram cerrados no meio. Imagina, cortados no meio. Pela fé. Uns são libertos pela fé, outros morrem pela fé. Deus sempre será Deus. Quer nos permita viver. Quer nos leve e nos deixe morrer. Ele é Deus quando atende a oração curando uma pessoa. Ele é Deus quando não atende nossa oração, não curando uma pessoa. Quando Herodes matou Tiago e prendeu a Pedro, o objetivo dele, obviamente, era tirar alguma vantagem política de tudo isso. Está claro no versículo 3, Atos 12, 3. Vendo isto ser o quê? Agradável aos judeus. É político. Político é político. Né? A gente sabe a raça dos políticos. Ele age de uma forma para tirar a vantagem política. Ele quer a popularidade, o populismo. Se eu vou fazer isso porque os judeus vão gostar de mim, vão me dar apoio para continuar aqui. Não vão infernizar-nos diante de Roma. Então, eles querem, com isso, além de matar 2 coelhos, ele quer intimidar a igreja e ele quer tirar a vantagem política disso. Herodes quer agradar os judeus. E, através dessa atitude, ele busca popularidade. Herodes era um homem desprezado pelos judeus, porque ele era um homem que tinha sido vendido aos judeus e aos romanos e trabalhava em prol dos romanos. E, obviamente, ganhava por isso. E os judeus, obviamente, não suportavam. Herodes era um misto de um edomita, da linha de Esaú. Ele não era um pedigree judeu, mas ele então comungava de uma mesma ascendência. Né? Isaac era o pai de Israel e de Esaú. A intenção de Herodes de matar, era primeiro matar, como ele fez Tiago, e depois ele ia executar Pedro no final. Terminando a festa da Páscoa, ou dos pães asmos, ele executaria, essa era a sua intenção, matar a Pedro. Herodes sabe da importância de Pedro. Ele percebe que Pedro é um calo no sapato. É alguém que está importunando. Então ele pega Pedro como cabeça e quer com isso dar um golpe mortal na igreja. Se eu pegar Tiago e pegar esse tal de Pedro, as coisas vão se acalmar. A intenção de Herodes é de colocar Pedro e prevenir qualquer fuga. Se você percebe isso no versículo 4. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escolta de 4 soldados. 4 vezes 4? Bom de matemática. 16. Pastor, era 16 soldados? Não, eram 4, aí tinha seu horário de vigiar Pedro. Cada escolta ficava 4 soldados guardando, depois vinha outro horário, outra escala de horário, 4. Pedro estava naquilo que a gente podia dizer hoje prisão de segurança máxima. Guardado por vários soldados, uma equipe de total de 16, algemado nos pés, e num lugar terrível. Imagino em que Pedrinhas, no Maranhão, era o paraíso. Né? Pedrinhas no Maranhão era um paraíso. Para Herodes, ele não podia escapar. Por quê? Porque Herodes sabia que ele já tinha escapado 2 vezes. Rapaz, esse cabra já saiu da cadeia 2 vezes. 2 vezes os judeus prenderam eles e ele saiu. Eu quero saber se esse cabra sai. O que é que a igreja fez quando soube da notícia que Pedro estava preso? Tiago já estava morto, mas Pedro estava preso. O que é que se deve fazer quando se depara uma igreja diante de uma ação dessa? Tudo parece absolutamente perdido. Um poder político se levanta contra uma igreja nova, pequena, recém-criada,
que não tinha arma, e se tivesse não podia usar. A insanidade da Igreja Católica em fazer a cruzada mostra isso. O que se deve fazer? Talvez fazer uma passeata. Sim. Fazer uma passeata. Vamos para o meio da rua. Vamos reivindicar nossos direitos. Talvez eu fazer outra sugestão. Uma barbárie. Vamos nos unir. Vamos nos dar as mãos. Vamos fazer uma revolução. Que tal um abaixo assinado para pedir a Herodes que solte a Pedro? Vamos fazer um abaixo assinado. Talvez essa é melhor. Essa igreja sabe usar. Vamos conversar com os políticos. Vamos conversar para ver se não dá um jeitinho. Eles nada fizeram. Eles oraram. Eles oraram. Thomas Watson, outro puritano, disse: nunca subestime uma igreja que ora. O anjo chamou Pedro na prisão, disse Watson, mas foi a oração que chamou aquele anjo. Foi o anjo foi trazido por meio de oração. Pensemos sobre oração agora, amados. Primeiro, o lugar da oração, versículo 12, Atos 12 e 12. Onde é que eles estavam orando? Atos 12, 12, diz assim: considerando a sua situação, resolveu ir à casa de Maria. Então eles estavam, naquela época, amados, vocês sabem, se não sabem, vão saber agora, não havia igreja, prédio. Não havia prédio, como hoje nós temos, 4 paredes aqui. Prédio foi uma construção do 4º século da igreja, quando começou a criar-se catedrais. Então, durante 400 anos, praticamente, não havia prédio, nunca houve prédio. A igreja se reunia nas casas. Então, estava lá dizendo que a igreja estava reunida numa casa, a casa de Maria. Então, um lugar de oração, a igreja em oração. Sabemos que a igreja não tinha edifício, mas que ela se reunia nos lares. E eu percebo aqui, amados, de passagem, uma grande importância da oração nas casas, nos lares. Não posso fazer uma teologia sobre isso, mas isso é um exemplo, um grande exemplo. A Bíblia, às vezes, ilustra determinadas verdades por exemplos. E aqui é um exemplo. Eles usavam as casas como lugar de oração. Segundo, pense comigo o propósito da oração. Atos 12, versículo 5. Atos 12, versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia o quê? Incessante oração da parte da igreja em favor dele. Então, aqui há um segundo elemento da oração, que é esse negócio não está me deixando o vento aqui todo o tempo balançando as folhas. Muito bem. O segundo elemento da oração, além do lugar da oração, que foi as casas, ou a casa de Maria, o segundo elemento que há na oração aqui é o propósito. Para que eles estavam orando? Havia um objetivo. Isso aqui é muito importante. Note a atitude de Pedro. Eu tenho absoluta certeza. Isso é uma presunção que eu faço do texto, mas eu tenho uma certa liberdade de pensar assim. Que Pedro sabia que a igreja estava orando por ele. Como ele sabia, se alguém mandou um recado, se ele deduziu, se ele sabe, para a minha igreja, a igreja ora. Acontecer qualquer coisa, eu tenho certeza que a igreja está orando. Eu tenho a convicção, ou que me parece que há um certo conhecimento de causa de Pedro, que sabe que ele estava orando. Mas uma das claras ideias que eu penso aqui é a absoluta paz que há em Pedro durante tudo isso. E olha que Pedro é sanguíneo.
Pedro está dormindo. Pedro está no sono durante a noite. A igreja está orando e Pedro está dormindo. Ou descansando. O que me aponta uma certa confiança. Uma paz no seu coração. Uma tranquilidade. Ele absolutamente sabia que as coisas estavam com Deus, e Deus estava dirigindo tudo, e que a igreja estava intercedendo por ele. Um certo comentarista sugeriu que Pedro estava meditando em Salmo 121. Elevo os meus olhos, de onde me virá o socorro? Ele disse, eu estou preso, de onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que teus pés vacilem. Não dorme, eis que não dorme, nem dormita. Deus não estava dormindo. Deus nunca dorme. Deus não cochila. Veja bem como ele conseguiu dormir. Eu não sei, Pedro devia estar muito tranquilo mesmo, porque o cara dormia amarrado, acorrentado, em chão frio e duro, né? Mas ele dormiu. Ele pegou no sono, porque o anjo teve que acordar. Acorda. Não só o propósito de oração, mas eu penso o lugar da oração, o propósito da oração, mas as pessoas que estavam orando. Quem estava orando? Quem é que estava orando, amados? Qualquer igreja pode ter um lugar de oração. Qualquer igreja pode ter um propósito, uma necessidade de oração. Mas, infelizmente, nem toda igreja possui pessoas de oração. Tem lugar? Tem. A logística aqui, a casa de José, casa de Maria, mãe de João. Tem um propósito? Tem. Pedro Trapezo, vamos orar por ele. Tem gente que ora. Tem gente que ora. Pessoas que verdadeiramente oram. Quem ora sustenta uma igreja. Vou citar aqui, fiz uma terceira citação, esse não é puritano, esse é wesleyano, mas esse é do bom. Doutor Zé Maria Nascimento uma vez chegou para mim e disse, meu querido irmão, leia esse livro. Leia esse livro é uma bênção. O irmão doutor Nascimento, José Nascimento, está no céu já. Foi um grande amigo meu. E o nome do livro que ele me indicou a ler, eu li já 5 vezes. 5 vezes. O poder através da oração. Toda vez que eu leio, eu recebo um tapa. Assim. Como se o autor em Bounds pegasse minhas bitacas e chacoalhasse. Melhor livro de oração que eu já li. Eu picotei um trecho sobre oração. Escute. O que hoje a igreja necessita não é de mais e melhor maquinismos, de novas organizações, ou mais e novos métodos, mas de homens a quem o Espírito possa usar. Homens de oração. Homens poderosos em oração. O Espírito Santo não se derrama através dos métodos, mas por meio dos homens. Não vem sobre máquinas ou maquinaria, mas vem sobre homens. O Espírito Santo não urge em planos, mas urge em homens, homens de oração. Veja bem, amados, o que o texto diz é claro. A igreja orava. Não diz que era o pastor que orava. Não está dizendo que era a liderança que orava. Não se refere às irmãs, né? Porque toda vez quando se fala de oração, fala de quem? Mulheres de oração. Não, amados, não era o pastor, não era a igreja, não era a liderança, nem tampouco as senhoras. Era a igreja que orava, era a igreja que estava orando. Satanás odeia ver uma igreja unida em oração. Ele abomina isso. Porque ele sabe
Uma igreja que ora é poderosa. Quando a igreja acordar e entender que temos uma grande arma e que ela tem um grande poder, nós oraremos e vamos orar muito mais, muito mais. Não somente o lugar da oração, o propósito da oração, as pessoas de oração, mas é possível pensar sobre a atitude de oração. Versículo 5 ainda diz que a igreja orava incessantemente. Não era uma oração. Não estou desprezando, amados, orações tipo flecha. Aquela que Neemias fez diante de Artaxerxes, quando ele foi fazer um pedido, de repente ele se viu ali, ele não podia. Espera aí, Artaxerxes, eu vou orar aqui 10 horas de joelho. Não. Ele orou mentalmente, então fez uma oração. Às vezes nós temos que estar orando de uma forma curta, breve, diante de uma refeição, no carro, numa situação aqui, acolá, intercedendo, orando pelos filhos. Eu não estou dizendo que esse tipo de expressão, oração curta, né, dizem que a mais curta oração do mundo foi a mais rápida a ser entendida. Qual foi? A de Pedro, quando estava se afogando. Salva-me, Senhor! Foi. Né, ele deve ter dito, salva-me, Senhor. Aí o Senhor pegou ele. Na verdade, se você vê a teologia de oração, as orações mais longas é a de Salomão, quando ele consagrou o prédio, o templo, e de Daniel em Atos 9, quando ele orou e intercedeu pela nação. A oração do Pai Nosso é curta. Mas às vezes, amado, temos que perseverar. E aqui, a questão aqui não é o tamanho da oração, mas a intensidade da oração. A atitude. Eu não sei quantos irmãos já tiveram a dimensão disso. Quando Jesus chegou a um momento crucial de sua vida, no jardim de Getsêmani, e naquele momento ímpar, ele chamou Pedro, Tiago e João para orarem com ele. Quando ele estava naquele jardim orando, suando sangue, os discípulos não conseguiram orar. E o que é mais impressionante é que Jesus diz a eles, você não consegue orar nem comigo uma hora. Uma hora. Talvez seja algo absurdo para a mente inquietante, apressada, orar uma hora. Talvez seja algo assim, não, eu não tenho tempo para orar uma hora. Mas para Jesus, e eu estou dizendo que, não estou dizendo que Jesus sempre orava uma hora, não posso estabelecer isso como um axioma, um dogma. Mas eu estou dizendo que em determinados momentos da vida, pela crucialidade do momento, às vezes temos que orar mais de uma hora. E é isso que a igreja está fazendo. Ali não podia ser assim, Senhor, abençoa Pedro e acabou. Não podia ser uma oração superficial. Tinha que ser uma oração que se derrama, como diz os puritanos, derramando a alma diante de Deus. Momento de sono, madrugada. Madrugada, irmãos, eles estavam orando de madrugada. Momento em que o corpo enfada-se, o sono está chegando. É momento de quietude. Mas eles estavam orando. Diz que de madrugada a fila é menor. Os pentecostes dizem, não, ore de madrugada que a fila é menor. Não, eu acredito que devemos orar de madrugada porque tem silêncio. Né? Eu acho que é essa a ideia de quietude. Nunca esqueci, quando eu fazia uma vigília lá em João Pessoa, tinha um boêmio que se converteu na minha igreja, e ele foi para a primeira vigília, e ele pegou o microfone e disse assim, eu estou nessa primeira vigília, ele começou a chorar, e disse, olha, eu virei noites, e noites, e perdi minha noite em bares, em serestas, por que eu não posso passar uma noite orando? O ser humano passa a noite pulando, fazendo. Você, por seu filho, se tiver doente, você passa a noite acordado. Não passa? Passa. Senhor, eu não consigo orar à noite.
Deus responde às nossas orações. Isso que é bom. Vamos ver agora como foi a resposta de Deus a tudo isso. Deus respondeu às orações. A partir do versículo 6, nós vemos o livramento de Pedro. Primeiro, o seu livramento foi na última hora, versículo 6. Atos 12 e 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, ou seja, no último dia, Pedro dormia entre 2 soldados acorrentados com 2 cadeias e sentinelas. Primeiro, o livramento de Pedro foi no apagar das luzes. Por quê? Por que Deus não podia resolver o problema no primeiro dia? Foi 5 dias, né? Foi 5 dias preso. Foi toda a Páscoa preso. Deus o prendeu e deixou preso e só libertou nos últimos 45 minutos finais. Deus poderia ter matado Herodes logo. Se a gente fosse no lugar de Deus, a gente resolveria as coisas de outra maneira. Deus poderia ter libertado Pedro no primeiro dia, mas deixou para o último momento. Por quê, amados? Porque Deus age às vezes assim. Deus age assim. Nos momentos finais, eu diria assim, quando parece que tudo parece perdido. Dizem que a águia, quando ensina o filho a voar, o filhote, ela joga o filhote lá de cima e o filhote cai estabalhado, se batendo. E quando está para se esbagaçar, ela pega. Crueldade, né, irmão? Não é verdade? Que águia cruel. Por que deixa só para pegar no último momento? Mas ela pega. E vai e joga de novo lá de cima, até que ele aprende a voar. Às vezes Deus age assim, irmãos. Não é crueldade. Deus tem um propósito. Tem uma razão de ser. Assim Deus, quando tudo pareceu, imagina, rapaz, a gente já orou hoje, 5 dias orando, vamos continuar orando. Seu livramento foi resposta de oração e foi um milagre extraordinário. Visualize o que aconteceu comigo. Eu vou aqui visualizar. Eram 16 guardas, mas ali eram 4. Ele estava dormindo na ocasião, Pedro estava no sono. Tinha 2 soldados perto dele, guardando. Tinha 2 na porta. Pedro estava em uma prisão, como eu disse, de segurança máxima. Eu penso que nem Fernandinho Beiramar saía dali, né? Nem Fernandinho. Entretanto, as cadeias caíram diante de Pedro. Deus soberanamente, poderosamente quebrou as cadeias. Como eu disse, o portão foi automático. E parece que Pedro não estava compreendendo, ele estava confuso se era uma visão ou se era realidade. Deus então abriu aquelas portas que, de um ponto de vista humano, ninguém podia abrir. Uma luz forte guiou Pedro foi guiado por essa luz. Ninguém escutou absolutamente nada. Ninguém escutou nada. Eles caminharam e ninguém não escutou nada, ninguém não viu nada. O portão de ferro se abriu e, de repente, Pedro está livre. O que é mais interessante, amados, versículo 12, vamos para lá. Atos 12 e 12. Quando Pedro sai da prisão e vai para a casa de oração, né, que ele sabe, eu entendo que ele sabe que o povo está orando por ele, ele chega lá. Olha o que acontece, versículo 13. Quando ele bateu ao portigo do portão, veio uma criada chamada Rode. Foi quem era. Então Pedro bate o portão, a igreja está em oração, orando. E está essa situação. Eu acho esse relato de Lucas muito cômico, mais interessante. Então a igreja orando. Pedro sabia que a igreja ora. Pedro vai na casa de Maria para encontrar-se com a igreja. Interessante, a primeira coisa que ele faz é ir à igreja. Ele vai atrás da igreja, ele vai encorajar-se, ele vai estar com os irmãos. Ele não foge da igreja, ele vai para a igreja. E ali ele certamente ele quer encontrar apoio e fortalecer a fé dos irmãos. A resposta foi tão rápida, no ponto de vista da igreja, eu diria assim, que a própria igreja não creu.
Não é interessante? A própria igreja não creu, porque quando a Rode chegou e viu Pedro solto, livre, leve e solto, diante da porta, ela ficou tão extasiada que corre para dentro lá para conversar com a igreja e informar que ele está solto. E de repente a igreja não crê, diz: você está ficando louca? Ou seja, a própria igreja que ora não tinha dimensão do poder que ela tem. Não tinha noção do poder que a igreja tinha. Acho que talvez isso era um processo pedagógico. A igreja tinha uma arma, mas não sabia o quão poderosa era ela. Sabia que tinha que se usar, sabia que tinha que orar, mas não tinha dimensão que essa oração podia fazer. E aí, amados, acontece, alguém fez uma ironia, um comentarista fez uma ironia, disse que foi mais fácil Pedro sair da cadeia do que entrar na casa. Não, é verdade, ó. Foi mais fácil, a coisa foi mais simples ele sair da cadeia do que entrar na casa de Maria, porque foi uma dificuldade ele entrar. Ele, olha, sou eu, tu imagina, você é Pedro, não, tu está ficando doido, é Pedro, gritando, assim, imagina a situação, até que o pobre do Pedro entra e consegue ter comunhão com os irmãos. Paulo diria assim: ora, Deus é infinitamente mais poderoso do que para fazer tudo que mais do que nós pensamos e cremos e imaginamos. Deus foi poderoso para mudar toda aquela situação. Por fim, amados, versículos 18 a 25, sendo já dia, houve pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. Herodes, versículo 19, tendo procurado e não achando, submeteu as sentinelas em inquérito e ordenou que fosse justiçada. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. O que acontece? Veja aqui, amados. Primeiro, Deus soberanamente providencia uma situação de revés para a igreja. Diante do revés que a igreja tem, a igreja ora. Agora vamos ver o que Lucas quer nos mostrar com o epílogo desse episódio. O que é que acontece qual é o capítulo final dessa história? Primeiro, os soldados são mortos. Quando a expressão diz que Herodes submeteu as sentinelas ao inquérito e ordenou que fossem justiçados, o que Lucas está dizendo? Eu vou explicar. Executados. Todos os 16 foram mortos. Ou então os 4 que estavam guardando ele, não sei. Mas isso é um princípio dos romanos. Por quê? Porque se você ler Atos 16, quando aquele carcereiro lá em Filipos tem as portas abertas, e de repente ele vê as portas do cárcere abertas, e ele acha que toda a cadeia fugiu, ele vai fazer o araquiri, ele pega a espada e vai se matar. Foi quando Paulo grita e diz: não te faça nenhum mal, todo mundo está aqui, ninguém fugiu. Por que ele vai fazer isso? Porque ele sabe que é melhor ele se suicidar do que ele ser morto por um romano. Em termos de matar, os romanos fazem isso muito bem, mas em termos de fazer sofrer, não tem quem se compara. Só presta atenção na crucificação, o método que os romanos inventaram. Então, para os romanos não é só matar, eles querem fazer sofrer e matar. Está aqui o que eles fizeram com esses soldados. Eles foram mortos, justiçados, julgados e justiçados. Mas aí não parou aí não. Porque Deus não só lidou com aqueles soldados, Deus lidou com Herodes. O texto diz que Herodes foi tomado, eu não vou ler o parágrafo final, está de 20 a 25, foi tomado por um espírito de megalomania, de insanidade, a ponto dele se envaidecer. Ele resolveu uma querela aí em Tiro e Sidom.
e recebeu o que ele tanto queria, apoio popular. No versículo 21 diz que ele sentou-se vestido em traje real, assentado-se num trono, dirigiu-se à palavra, e aí o povo começou a dizer, ele é Deus, é voz de anjo, é voz de Deus, e então aconteceu um juízo divino, coisa parecida que a gente vê lá no Antigo Testamento. Deus mandou um verme que consumiu, isso parece relato lá do Velho Testamento mesmo, esse tipo de juízo temporário que Deus executava as pessoas lá. E aí diz ele, inflamado, bajulado e inflamado, Deus então envia uma espécie de castigo, de disciplina, de juízo, uma coisa terrível. Ele foi tomado por um verme que apodreceu sua carne e comendo-o vivo o matou. Diz que expirou. Alguém fez uma frase que sintetiza. Ele foi um homem podre moralmente que tornou-se podre fisicamente. Quem fez isso foi um anjo. O anjo o matou. Um anjo o matou. Eu queria concluir aqui, amados, com duas colocações para encerrar minha palavra. Atos 12 começa com Herodes no controle e a igreja acuada. Mas Atos 12 termina, se você ler o texto, com a igreja avançando, a palavra sendo disseminada e Herodes morto. Que lições nós podemos tirar de tudo isso? Duas. A primeira, a igreja é vencedora. Amém, amados? Eu vou repetir de novo. A primeira, a igreja é nada pode destruir a igreja. Nada, nem as portas do inferno. Nada. Não há agência mais vitoriosa, mais triunfante, mais poderosa no universo do que a igreja. Nada pode destruir a igreja. Prisões não vão destruir a igreja. Nunca destruíram. Leões nunca destruíram. Os cristãos foram jogados no Coliseu. Nunca a igreja parou por causa da boca de leões. Arenas, espadas lançaram a igreja às fogueiras, aos massacres. Nunca, nada derrubou a igreja. Herodes foi morto. E a igreja venceu. E o texto diz que a palavra foi multiplicada. Versículo 24. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Uma igreja frágil, pequena, contra um Herodes poderoso com armas. A igreja venceu. Venceu. Segunda lição. Você já sabe para onde eu vou. Veja o poder da oração. Herodes tinha força militar, força política. Prendeu, matou. A igreja, do ponto de vista lógico, não tinha como enfrentar aquela situação. E mesmo que tivesse algum tipo de arma, não podia enfrentá-la. A única arma que a igreja tinha era... E ela usou. E usou bem. A palavra não foi travada. Pedro foi solto. Herodes foi morto. Este poder, amados, está disponível a nós. Amém, irmãos? Esse poder está disponível a essa igreja. Se essa igreja entender o grande poder que há na oração. Quando nós nos transformarmos numa igreja que ora. Eu disse, pastor, sua igreja não ora não, ora pouco. Aqui temos uma massa de gente aqui. Basta ver o culto de oração. Eu sei que alguns irmãos têm motivos afins para dizer que, pastor, eu não posso vir no culto de oração. E também não posso dizer que só quem vem para o culto de oração ora também. Seria uma falácia. Mas a verdade é essa. Talvez nunca vamos nos conformar. Nunca devemos nos conformar com o nível de oração que a igreja tenha. Eu nunca vi um pastor estando satisfeito. Já soube de pastores que têm a igreja que faz vigília e tal, pai, eu não me conformo, a igreja ora pouco.
A igreja ora pouco. E eu, como pastor dessa igreja, posso dizer, precisamos orar. É para ontem a oração. Precisamos orar. Às vezes nós nos reunimos em oração e alguns irmãos têm medo de orar, saem no culto de oração. Quando a gente fala de vigília de oração, alguns irmãos dizem, não tem condição não, pastor. Precisamos orar. Nada pode barrar uma igreja que ora. Nada pode barrar uma igreja que ora. Nada. Nada. Não tem nenhum obstáculo. A igreja passa por cima. Na verdade, quando a igreja está orando, ela já está sendo vitoriosa. Quando a igreja alcança um padrão de oração, de perseverança, ela já é em si vitoriosa. Se Pedro não fosse morto, vive, e se Pedro fosse morto, mesmo assim aquela igreja era vitoriosa, porque orou. Se Deus respondeu sim, amém, se não, também amém. Eu preguei uma mensagem no Sermão do Monte, a bênção de orar. Nós não oramos, amados, não é porque a gente quer alcançar alguma coisa, porque orar já é uma bênção. Já é uma bênção.